influência de partido político? Sempre tem. Sempre tem, cara, porque tu vê, né? Eu vou pegar meu caso aqui. Na época não era, eu já era filiado no PMDB, a qual eu sou vereador hoje, tá? Mas a maior parte dos políticos de qualidade do país acabam saindo do movimento estudantil, passam por toda aquela fase de movimento estudantil e vão cair num partido político. Não tem como tu fugir disso, né? Então, os partidos políticos, eles acabam tendo influência, mas eu não tenho dúvida que eles são muito mais influenciados do que tendo influência. Entendeu? Eles são muito mais influenciados do que tendo influência. Por quê? Porque o garoto que está lá no movimento estudantil, tanto pelas pautas dele, ele vai acabar levando as pautas dele para dentro do partido político. E levando para dentro do partido político, aquela pauta que jamais um partido vai discutir, acaba sendo discutida, né? A questão do aumento da mensalidade, da qualidade de ensino. Se não tiver aquele cara que está fazendo um movimento estudantil lá, e ele não tiver de alguma forma participando do movimento estudantil, essa pauta é cortada, não participa da discussão dos partidos políticos, né? Então sempre tem. O que não dá para ter é uma prática danosa, né? Uma prática de tu querer aparelhar, né? Querer fazer um comitê eleitoral dentro da universidade, né? Ou querer segregar. Ah, não, esse centro acadêmico, o presidente é do PT, então só entra quem for do PT. Isso não dá para fazer, né? Mas alguma interferência, alguma relação, sempre acaba tendo. Embora não chega nem aos pés do que era Porto Alegre, por exemplo, na época, né? A Unisc era muito sutil essa presença, né? Se tu pegar em Porto Alegre, tem lá o DCE que era do PCdoB, o DCE que era do PT, o DCE que era do MR8, tá? E era do MR8, que lá era uma estrutura de cada partido. Na Unisc não, na Unisc tinha um pouco, né? Sempre tem uma certa influência, as pessoas saíam dos diretórios acadêmicos, concorriam a alguma coisa, mas era muito sutil. Mas em compensação, essas pessoas que concorriam levavam as pautas do diretório para dentro do partido, como eu falei. Então acho que não tem que ter tanto medo disso, né? Não tem que ter tanto, na verdade, tem que incentivar que as pessoas participem do processo político, né? O que não pode deixar é aparelhar. Os congressos da Uni, eu fui representando o congresso em alguns conselhos da Uni, alguns congressos, né? Foi um período muito legal, porque foi logo depois de 92, né? 92 foi o impeachment do Collor, que foi o ápice, eu acho, do movimento estudantil da década de 90. E logo depois disso, o movimento estudantil estava muito fortalecido ainda. Então, tu fazia congresso da Uni com 20 mil pessoas, uma coisa absurda, assim. E de tudo quanto é tendência política, ia da extrema esquerda até direita, né? Anarquista, tudo, né? Então, foi um momento muito legal, assim, né? Eu participei, acho, de todos os congressos da Uni até o final ali até o início dos anos 2000, eu participei de todos, né, que teve. É um momento muito legal, assim, para a gente poder aprender política estudantil e política de fato, né. Outra coisa, né, não dá para mentir, a gente era procurado por todos os políticos de todos os partidos. Que eles achavam que a gente podia ter uma influência dentro, né. Isso é outro departamento, mas nós éramos procurados. Nós éramos procurados por todos, né. Em relação às influências de outros movimentos ou mesmo de partidos políticos à época, eu me lembro claramente que a gente tinha gestões, principalmente em alguns diretórios acadêmicos e até alguma coisa dentro do DCE, gestões muito direitistas, vamos dizer assim. Então a gente tinha claramente alguns interesses. Obviamente que eu não posso falar que essas pessoas estavam representando os partidos, porque não seria nem ético da minha parte, né? Não tenho nem comprovações para falar isso. Mas a gente vivia, acho que, um momento forte da atuação da política de direita no país, e isso, obviamente, que também se refletia dentro de espaços, seja de diretórios, centros acadêmicos ou no DCE. No caso do CACO, a gente não tinha especialmente essa questão dos movimentos partidários atuando, porque as pessoas que atuavam não tinham, na época, nenhuma ligação com nenhum partido político aqui da região, ou mesmo algum interesse nesse sentido.
Acredito que o Caco, a esse respeito, acabava sendo um pouco mais neutro, se bem que neutralidade não é uma coisa que a gente possa afirmar o tempo todo. Mas essa influência, principalmente da direita, a gente via muito presente, né? Especialmente no DCE. Não me lembro disso. A gente sabe que tem, né, os partidos, justamente esse perfil que eu comentava, né? A gente sabe que existe talvez um viés mais socialista, comunista, alguma coisa nesse sentido, mas eu não me arrisco a dizer, assim, é mais por uma percepção do que algum fato concreto que eu me lembro. A participação de partidos políticos na Universidade de Santa Cruz, naquela época, assim, ela não era tão acirrada. Eu percebo que mais tarde, sim, houve a influência de, sei lá, não gostaria de dizer assim de direita ou de esquerda, mas enfim, de braços partidários dentro da universidade, né, na organização da universidade, na organização do movimento estudantil também. Naquele meu período não era, lá era bastante plural, dentro da reitoria havia bastante pluralidade, né, diversidade de correntes políticas, dentro do movimento estudantil também. Eu próprio, né, na época, já era filiado ao PSDB, mas, né, me entrosava bastante bem com pessoas de qualquer partido, como até hoje acontece. E eu percebo que mais tarde, né, com o desenvolvimento da universidade, e parece que essas correntes políticas começaram a atuar assim, de forma mais né, direta, assim, cada qual puxando para um lado, enfim. Mas acredito que isso não influenciou no rumo da Universidade de Santa Cruz do Sul e nem do movimento estudantil. Eu acredito que essas pessoas, as correntes políticas, elas estão lá também, né, com a ideia de desenvolver, de melhorar, né, a universidade e o desenvolvimento do conhecimento na Santa Cruz e na região. Enfim, eu não vejo prejuízo nisso, né? Tem que se tirar, sim, o melhor proveito da participação das correntes políticas, da participação das pessoas que não têm nenhuma corrente política também, mas todas as pessoas que têm alguma coisa para contribuir, para acrescentar, né, no desenvolvimento da academia e das pessoas, né? Durante a gestão operante, que eu fui presidente e coordenadora, eu garanto que de minha parte nunca teve nenhuma influência da política partidária, né? Eu nunca acreditei muito nessas questões de partido político e tal, por, enfim, questões pessoais. Mas acredito que a política estudantil e a busca pelos direitos, ela é muito importante. Ela faz parte da vida acadêmica, então é importante que o aluno esteja por dentro não só do que ele tem na sala de aula, mas nos recursos que ele consegue sendo acadêmico, estando numa universidade, seja ele de pesquisa, de extensão, seja na melhoria do próprio curso, mesmo que ele não vá aproveitar isso. Por exemplo, quando a gente estava na gestão, a gente já estava pensando no futuro bloco da comunicação. Inclusive reivindicamos um maior espaço para o centro acadêmico nesse novo bloco. Então, assim, a gente participou de todo esse processo. E eu sei que recentemente esse bloco foi inaugurado, então eu nem conheci ele ainda, mas me alegra muito o fato de que a gente participou e lutou por esse direito. E hoje os alunos da comunicação, eles têm um novo prédio, a salinha, seja ela pequena ou não, mas já é maior do que era para ser. Então, assim, a gente participou dessa conquista que hoje os alunos, os nossos colegas, os comunicadores podem usufruir dentro da Unisc.